José Carlos Silva, o vereador Zé Carlos do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ele nasceu na cidade de Oriente, região sudoeste do estado de São Paulo, próximo a Marília. É casado, tem 2 filhos e 2 netos e na juventude trabalhou em usina de açúcar. E quando chegou a Campinas, com 18 anos de idade, foi motorista de caminhão e bancário. Eu entendi que eu deveria me candidatar a um cargo público quando, em 1992, o pessoal da Vila Padre Anchieta me convidou para fazer parte da Associação de Moradores como presidente daquela entidade. E nós entramos então como presidente dessa entidade, a Associação dos Moradores da Vila Padre Anchieta, onde nós pudemos ali realizar um trabalho profícuo, um trabalho sério, honesto, inclusive com 2 anos de mandato. E logo em seguida, em 94, nós fomos reeleitos presidente da Associação dos Moradores, porque naquela época a gente via que havia muita coisa errada. Inclusive já tinha naquela época a distribuição de leite para as famílias carentes. E muitas vezes esse leite era vendido e não doado, que ele vinha do SEASA para ser doado para as famílias carentes. E nós não concordamos com aquilo, entramos com a representação contra a Associação de Moradores naquela época e conseguimos tirar aquela diretoria que fazia tanto mal à comunidade. E logo em seguida, então, eu fui eleito presidente e depois, em 94, eu fui reeleito presidente. E em 94 eu tive a felicidade, foi quando do plano real, o prefeito era Magalhães Teixeira e o secretário de transporte era Jurandir Fernandes, 2 pessoas que a população admirava, gostava muito. Mas infelizmente eles erraram quando da promulgação do plano real. Eu não me lembro qual era o valor da passagem de ônibus em Campinas, mas era em URV e foi transformada em real. Eu me lembro que o real, naquela transformação de uma moeda para outra, teria que ser, o valor da passagem de ônibus teria que ser 43 centavos. E o Magalhães Teixeira, ele fez um decreto só arredondando, ele não fez um decreto botando a passagem de ônibus a 43 centavos e depois ele poderia até fazer essa majoração, desde que ele fizesse a conversão e fizesse um decreto aumentando para 50 centavos. E aquela época isso era dinheiro, 50 centavos. Ele transformou simplesmente, fez a conversão e botou a passagem de ônibus em 50 centavos. Eu falei com o Magalhães na época, né, eu respeito muito ele hoje em memória, né? Mas a gente conversou naquela época, ele falou, vou chamar o secretário de transporte, você fala para ele, explica para ele, que ele é que tem a responsabilidade de fazer essa transformação e essa conversão de URV para real. E falamos com o então secretário de transporte, Jurandir Fernandes, mostramos para ele que estava errado o cálculo, que o cálculo da conversão seria 43 centavos e não 50 centavos. Mas ele não aceitou e falou, aí eu disse para ele, então nós vamos na justiça para fazer valer o direito da população. Ele falou, vocês é que sabem. E nós fomos para a justiça e conseguimos reverter isso. Na nossa peça que entramos contra a prefeitura na justiça, nós solicitamos que a passagem voltasse a ser 43 centavos, que era o correto, e que a prefeitura, ela não cumprindo essa determinação, que ela pagasse R$5.000 por dia que ela não fizesse essa conversão. E ganhamos a ação. Ganhamos a ação e eu me lembro que em 95, 96, quando nós ganhamos essa ação, a prefeitura rodou na cidade de Campinas uma semana com a catraca liberada e aí o prefeito fez um decreto trazendo a passagem para 45 centavos. Quer dizer, foi uma vitória muito grande para a época. E depois dessa vitória, não foi uma vitória do vereador, do Zé Carlos, mas foi do presidente Zé Carlos, mas da população como um todo, o pessoal da Vila Padre Anchieta pediu que eu fosse candidato a vereador.
Então eu fui candidato a vereador. Na primeira eleição tive 3.679 votos, fiquei como primeiro suplente, não entrei. Na segunda, em 2000, eu tive 7.800 votos e também não fui eleito. E em 2004 eu obtive aí 7.333 votos e fui eleito pela primeira vez e estou até hoje. Foi aí que eu decidi entrar para a política a pedido de um povo que estava sendo ali, vamos dizer assim, ludibriado, porque o leite era dado, era gratuito e eles vendiam. E aí começou a nossa história política, que eu me transformei então em vereador a pedido do povo daquela região norte da cidade, que é o distrito de Nova Aparecida. Como vereador, está em seu 4º mandato consecutivo, para o qual foi reeleito com 5.791 votos. É autor de mais de 5.300 proposições, entre elas a lei que determina que médicos ou agentes de saúde denunciem ao Conselho Tutelar ou à Secretaria de Saúde casos suspeitos de violência ou maus tratos a criança e adolescentes. Tem participado de diversas comissões especiais de estudos e comissões permanentes, como administração pública, Constituição e legalidade, direitos da criança, adolescente e juventude, idosos aposentados e pensionistas, além de presidir pelo 6º biênio a Comissão de Política Urbana. Eu vou falar uma frase que sempre trago comigo, que é verdadeira. Aliás, a gente tem várias frases, né? Mas uma que a gente carrega é antes tarde do que nunca. Por quê? Porque eu vim para Campinas com 18 anos, eu cortei cana e carpicana na usina açucareira Paredão, então eu vim para Campinas já com 18 anos e comecei a estudar em Campinas, tudo foi tarde na minha vida. Fiz ali o ginásio, fiz colegial, já à tarde, logo que eu cheguei em Campinas, porque eu via que eu não tinha perspectiva de melhora de vida se eu não tivesse uma boa leitura, pelo menos o colegial. E depois, com 55 anos, 53, 54, 55, eu fui fazer faculdade. Quer dizer, tudo na minha vida foi tarde. Então, antes tarde do que nunca. A gente nunca perde a esperança de fazer aquilo que a gente gosta e ter objetivo na vida, que é o mais importante. Quem não tem objetivo na vida, não tem vida. Então, essa frase me marcou muito. Antes tarde do que nunca. Você conheceu no programa Perfil de hoje um pouco mais do vereador Zé Carlos, do PSB. Se desejar entrar em contato com o parlamentar, anote.